Meu nome é Yasmin da Costa Silva. Tenho 16 anos. Acho que a minha infância foi muito divertida. Eu moro sozinha, morei 12 anos sozinha com meu pai. Meu pai se separou da minha mãe, meu pai pegou a minha guarda. E sempre foi eu e ele, então, tipo assim, a gente sempre se entendeu muito. Foi uma infância muito tranquila no sentido de brincar, aproveitar. Eu morava na rua da minha família, então eu tinha todos os meus primos, eu brinquei muito na rua. Principalmente com pessoas que hoje em dia são minhas amigas aqui no Patrus de Manhã. Eu era uma criança, sempre fui uma criança que gostei muito de desenhar, de pintar. Eu tenho muitos vídeos que eu pegava o celular do meu pai e gravava em relação a isso. Ficava, oi gente, hoje eu vou postar, falar um pouquinho sobre o meu dia. E aí, tipo assim, quando eu fiz mais ou menos uns 8 anos, eu entrei no meu primeiro curso de teatro, assim, que eu gostei. Eu falei, eu quero fazer teatro. Meu pai falou, essa menina gosta muito de falar, vou colocar ela lá que vai desenvolver. Então eu fiz minha primeira peça. Eu fiz Alice no País das Maravilhas. E aí depois dali, tipo assim, eu me encontrava, eu ficava brincando, colocava todos os meus ursinhos de pelúcia em cima da cama, ia me apresentar. E aí minha vida foi, tipo, feita disso, de fazer muitos cursos. Que como era só eu e meu pai não tinha com quem ficar comigo, eu ia fazer atividades, colocava e depois me buscava e eu ia pra escola. Então foi basicamente isso, foi uma infância bem tranquila nesse sentido. Tipo assim, eu sempre gostei de brincar, principalmente, tipo assim, de professora, de dar aula. Eu nunca queria ser o aluno, eu sempre quis dar a aula. A graça pra mim era ensinar. Então, tipo assim, eu brincava nesse sentido com as pessoas. De brincar, assim, na rua, mas era de andar de bicicleta e de andar de patins. Na verdade, eu tenho bastante cicatrizes de andar de patins na rua. Eu costumava também brincar com as pessoas, era, tipo assim, pegar várias coisas da minha casa e esconder, tipo assim, na rua, e a gente brincava de procurar, tipo, caça do tesouro, e era bem legal, era a minha brincadeira, assim, favorita. Eu comecei a ter um pouquinho de dificuldade de conversar com as pessoas, de falar, de me comunicar, porque foi a primeira vez que eu entrei numa escola, assim, meio grande, assim, que tinha mais alunos, que tinha mais pessoas, então eu me retraí um pouco, eu, tipo assim, tinha bastante amigos, tive bastante atividades, mas eu tinha uma dificuldade de me comunicar nesse sentido. Aí depois que, tipo assim, eu fui pro 5º, 6º ano, eu já me soltei, aí eu fui pro Mercedes, lá eu fiz muitos amigos, ao ponto de só vim pro Patrus por causa dessas amizades, aí tipo, depois eu falei, não vou pro de manhã, acho que eu preciso me encontrar outras pessoas e ter outras experiências. Então, eu acho que dificuldade, assim, a partir do momento que eu consegui me encontrar no sentido, tipo assim, eu tenho capacidade de conversar com as pessoas, de fazer amizade, eu perdi esse problema. Na verdade, eu escolhi vir pra tarde, porque todas as pessoas que eu conhecia desde, tipo assim, do primeiro ano do fundamental, estavam aqui na escola de manhã. E eu fiquei, tipo assim, eu conversei com meu pai falou, poxa, Yasmin, você estuda com as mesmas pessoas desde o primeiro ano, você nunca fez amizades novas, tipo assim, nossa, pai, encontrei uma pessoa muito legal que virou meu amigo. Não, sempre foi as mesmas pessoas, aquelas pessoas que, assim, desde o primeiro ano estudando na mesma sala, as mesmas duplas. E eu falei, por que eu não posso ir pra tarde, né? Abriu turmas de tarde, por que não? Aí eu fui pra tarde, eu não conhecia ninguém. E aí teve o momento assim, mais marcante de entrar aqui no Patrus, que foi eu estar subindo a escada em Antuérpia, me barrar e falar, opa, acho que você não é aí não, hein? E me barrar e falar assim, eu acho que você é daqui embaixo. Eu falei, não, eu tô indo pro primeiro ano do ensino médio. Aí ela, não, mas você é muito... Aí eu tive que explicar pra ela que eu sou pequena mesmo, a minha família são de pessoas bem baixinhas. E aí, tipo assim, foi aquela coisa de chegar assim, opa, me viram aqui, gente, eu tô na área. Aí, meio que chegar aqui na escola foi normal, assim, sabe? Eu fiz amizades, já cheguei conversando. A primeira pessoa que eu vi na escola daqui foi o Daniel. Que o Daniel tava subindo a escada, aí ele subiu, aí eu falei, gente, que menino grande. Aí eu continuei subindo e fui pra minha sala. Então, assim, foi bem tranquilo. Difícil foi também no começo, porque na época tinha acabado, assim, de começar a me acostumar com a escola de novo, né? Que eu fiz o 7º ano online, eu peguei Covid, eu fiquei 6 meses no hospital, quase com quadro de intubação e tal, eu tive problemas pulmonares, problemas no estômago. E voltar para a escola foi muito difícil. Eu sou uma pessoa que tem hipoglicemia. A minha hipoglicemia é porque o meu açúcar, ele não
o açúcar, tipo assim, o carboidrato não é transformado em açúcar. O açúcar que eu recebo é o açúcar de fora, o açúcar puro, bala, doce. Então, assim, foi muito difícil eu me acostumar a conviver com isso, porque eu descobri isso quando eu cheguei na escola. Foi, tipo assim, na primeira semana que eu comecei a fazer exames e comecei a descobrir um pouquinho mais sobre o que é ter isso e que não é algo, assim, de 7 cabeças, porque no começo eu achei, meu Deus, vou morrer. Né? Tipo assim, se eu não comer um doce, eu vou cair duro e acabar. E não foi, tipo assim, foi muito tranquilo. Na época eu não contei pra ninguém, foi uma coisa, assim, bem difícil de falar. Porque eu ficava assim, poxa, eu não sou diabética, mas eu posso comer doce, mas ao mesmo tempo, às vezes, se eu não comer, eu passo mal. E aí foi uma coisa que eu achava que, tipo assim, poxa, é normal, mas não é. E aí aquela adaptação e tudo, então assim, isso foi um momento bem marcante, porque teve pessoas aqui na escola que não estão mais aqui, que foram para outra escola, que me ajudaram muito nesse sentido, assim, que eu consegui me abrir e contar sobre isso. Ele é uma pessoa que, assim, mais do que ele sabe e mais do que a gente ficou sabendo, ele complementou o que não estava faltando, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa que passou por uma fase da escola de mudança, de sair de um lugar e vir para cá. Ele vivenciou uma parte da ditadura, de regimes que não acontecem hoje em dia. Ele contou que, na época, quando você sobe a escada ali, o diretor ficava lá em cima, os alunos enfileirados. Ele cantou um hino, que é um hino que não é assim da escola, é um hino militar, e que eles cantaram e ele aprendeu esse hino, é muito interessante. E eu e a Ana, a gente subiu um pouquinho com ele lá pra cima e tal, não foi gravado. E ele entrou assim, e dava pra ver a emoção no olhar dele de ver o lugar que, tipo assim, ele teve os primeiros vínculos com pessoas, o primeiro vínculo, tipo assim, de sentir estar ali. Então, assim, ele sentou na carteira dele, deu pra ver que, tipo assim, passou um filme na cabeça dele, assim, tipo, poxa, eu tava aqui era a minha sala. Eu tenho certeza que ele pensou, tipo, meu amigo sentava aqui. E ele falou que ele gostava de sentar no canto. E ele falou, principalmente, que, tipo assim, ele era um aluno quieto, mas que se comunicava também, deu pra perceber. E ele contou uma história, assim, que eu achei engraçada, que pra época é algo, assim, meio uau, que já que não podia fazer nada, que era quando o professor estava muito bravo, e antes era quadro de giz, né? Então subia aquela poeirada danada e ele batia o professor batia no quadro. E automaticamente ele batia da mesma forma na carteira, e isso já gerava um incômodo, assim, diferente, né? Porque na época não podia, o aluno não tinha tanto esse direito de falar, de se expressar, e foi uma forma diferente que ele falou, poxa, deu pra ver a diferença, porque ele riu daquilo como se aquilo fosse, assim, uma coisa muito grande, assim, sabe? Como se foi um momento, assim, marcante mesmo. Acho que foi um ponto, da mesma forma que eu falei, foi um ponto que pra ele marcou, que era tipo assim, poxa, era uma coisa que parece boba, mas fez diferença nesse sentido de, tipo, era algo diferente pra época. Eu falaria que, pra abrir o coração mesmo, Patrus, quando eu entrei aqui, eu achei que, tipo assim, uma escola muito grande, pessoas muito grandes, eu não conhecia ninguém. Eu ficava tipo, meu Deus, eu vou sofrer bullying nessa escola. E não, eles me acolheram, foram simpáticos, foram pessoas que, assim, de toda a escola, se você ouvir um pouquinho, você vai perceber o quanto eles têm amor por estar aqui. Então eu diria que, assim, pra vir de coração aberto, vir de olhos, assim, atentos também no que acontece, porque não é só professores que estão aqui, são pessoas diferentes, são vidas diferentes, e dá pra ver que, tipo assim, a história de cada um aqui se completa quando tá junta. Então eu acho que eu falaria pra pessoa vir de coração aberto mesmo, vir com vontade de estar aqui, sabe? Porque é uma escola que é muito requisitada, é uma escola que muitas pessoas querem estar aqui, são vagas que poderiam ser preenchidas por pessoas, e muitas pessoas têm vontade de estar aqui. Então, assim, eu sinto que é uma escola que não tem só acolhimento, tem amor, tem carinho, tem ensino, tem a vontade de estudar. Então, assim, eu acho que é pra vir de coração aberto mesmo. Foi a primeira vez que eu me senti amada, e foi a primeira vez por uma escola, e foi a primeira vez que eu vi o amor por outras pessoas aqui, sabe? É aquela empatia, é a empatia entre as pessoas, é a empatia entre funcionários, é aquela coisa, tipo assim, o Biel, sabe? Tipo assim, é a recepção que eles têm com as pessoas, é a recepção que a gente gostaria que tivesse com a gente. Então, assim, o que eu levo da escola é aprender a saber lidar com as pessoas, a entender elas como elas são, sabe? Entender que elas não estão aqui, não estão em qualquer lugar, como no trabalho, na faculdade, porque
ela tá ali para estudar, ela tá ali para aprender, ela tá ali para ensinar, ela tá ali para deixar a marca dela também. Então, a marca que o Patrus vai deixar em mim é que o momento daqui, que igual estamos aqui, tá acontecendo várias coisas. Tem pessoas que estão tirando fotos, tá no áudio, e a escola é a mesma coisa. Tem pessoas que, um professor de apoio, que tá ajudando uma pessoa que talvez não tivesse ele, não seria da mesma forma. Então, assim, eu levo que cada pessoa é importante, sabe? Cada figura ali tem um propósito. E que eu vou levar que, tipo assim, o local que eu estou não tem só eu. Tem vidas, tem momentos, tem histórias. Então, eu acho que é isso que eu vou levar junto. Uma aluna, sabe, esforçada mesmo, assim, que marque como alguém comunicativo, que participou do projeto. Alguém que esteve com vontade de participar não só da parte estudantil, de trazer um aluno legal, um aluno que, pô, a Yasmira fez o Patrus uma escola legal, mas uma pessoa que se teve presente em situações legais, situações difíceis da escola, que participou de projetos, que participou de momentos. Uma pessoa que seja lembrada de uma forma alegre mesmo, porque eu não tenho uma dificuldade de conversar com as pessoas. Eu acho que qualquer pessoa que chegar em mim vai ter algum assunto, eu tiro um assunto, não tem problema. E que as pessoas possam lembrar que, da mesma forma que eu escolhi estar de coração aberto para a escola, eu espero que as pessoas lembrem que, poxa, a Yasmin deu uma chance pro Patrus que ela acho que não daria. Eu faço curso de Libras, eu tô terminando o último ano de conversação, então eu já tô no último ano de Libras, tipo assim, eu já posso conversar com as pessoas. Eu faço teatro e dança. Hoje em dia eu faço danças clássicas. Eu sempre, tipo assim, por exemplo, quando eu via na rua algum surdo, eu sempre ficava prestando atenção, eu ficava tipo, como é que ele faz aquilo? E é algo que também veio por parte do meu pai. O meu pai sempre se interessou, o meu pai sempre achou, e tipo assim, meu pai teve muitas profissões, eu falo que ele foi tipo a Barbie, assim, sabe? Meu pai é químico, meu pai ele formou em Libras, ele abriu uma academia de tênis de mesa, e da mesma forma eu me interessei, porque tipo assim, eu frequento uma igreja que tinha surdos, e eu ficava, por que eu não posso conversar com eles? Por que eu não consigo, sabe? Por que não rola isso, sabe? Da mesma forma que eu converso com ele, sabe, eu sei que ele tem algo que eu quero falar com ele. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, abriu uma vaga de um curso no Maria das Dores, que é um curso, acho que estadual, e meu pai começou a fazer. E aí ele me levava, porque não tinha com quem ficar, e eu ia junto, e eu achava isso o máximo, porque eu ficava tipo assim, poxa, eu posso me comunicar com as pessoas que são ouvintes através da Libras também, por que não? E aí, tipo assim, eu comecei a me interessar e tal, e aí, tipo assim, meu pai via isso, mas não tinha o curso, não tinha nada, e aí abriu o curso do CECEL, que é um curso que só professores surdos dão. E aí eu fiquei assim, meu olho brilhou. Eu falei, meu Deus, é meu momento agora, é agora que eu vou aprender a me comunicar. E meu pai começou a fazer esse curso, e eu ia junto com ele e abri uma turma infantil. E nessa turma era eu e um surdo. E eu ficava ansiosa, eu queria falar com ele, eu queria escrever, eu queria comunicar. E ele ficava tipo assim, ele não estava entendendo o que eu falava. E aí nisso que foi tipo, poxa, tem tantas pessoas que querem conversar, querem se comunicar e não tem como. E eu ficava tipo assim, poxa, acho que eu quero ser intérprete de Libras, sabe? Eu quero ser aquela que vai mediar, que vai estar, seja na sala de aula, no hospital. E aí, tipo assim, desde sempre, eu sempre quis ser aquela pessoa que vai mediar, sabe? Que vai fazer que uma pessoa comunique com a outra e que também vai fazer que ela se sinta acolhida. Então eu comecei a estudar e aí na pandemia teve cursos online. E nesses cursos online eu participava de tudo. Tipo assim, aparecia no Instagram, curso gratuito, se inscreve e faz. Eu tava lá fazendo. E aí, tipo assim, eu fui avançando. Eu participei de um projeto pela prefeitura na época, que era... Tem até uma propaganda, eu não sei se eu tenho o vídeo dela, que pegaram crianças e adolescentes para interpretar crianças ouvintes e crianças surdas. E aquilo eu achei o máximo, eu falei, poxa, eu tô vendo que tá fazendo efeito, sabe? Eu tô ajudando outras pessoas. E aí eu comecei a fazer aquilo, comecei a me interessar. E aí, esse ano eu me formo no curso técnico. E eu fico sempre assim, procurando um surdo. Quando eu cheguei aqui na escola, a primeira coisa que eu fiquei observando, será que tem um surdo aqui pra eu conversar? Aí eu ficava tipo assim, será que tem um surdo de manhã? Eu perguntava pra um aluno, eu não conheço não, e Yasmin ficava, ai meu Deus. Aí às vezes eu passava ali na sala de acolhimento, eu dava uma olhada assim, eu falava, não vi. E aí eu, tipo assim, eu tô na rua
E eu ficava assim, gente, será que aquele homem é surdo? Será que eu vou conversar com ele? Aí assim, igual, eu vou no mercado, aí eu vejo que um surdo tá passando as compras, eu tô atrás dele, eu fico, será que eu posso ajudar? Será que eu posso falar? E às vezes eu começo a conversar, e ele começa a conversar, e tipo assim, eu fiz muitas amizades de pessoas que eu não imaginava que eu ia ter amizades. Tipo assim, tem uma menina que ela é filha de uma amiga da minha madrasta. Minha madrasta é surda, meu pai casou com uma surda, eu tenho uma surda dentro de casa, e eu converso lá em casa só em Libras com ela, a gente não fala nada de português. E ela estava passando por uma fase muito difícil de bullying, dificuldade de fazer amizade, dificuldade de passar por coisas. E ela falou que, tipo assim, Yasmin, você foi a primeira pessoa ouvinte que eu conheci que teve a vontade de participar da minha comunidade. São mais de 15 mil surdos em Juiz de Fora. E, tipo assim, é muito pequeno as pessoas ouvintes, ainda mais novas, que sabem Libras. E assim, hoje em dia eu converso com ela, às vezes igual eu tô vindo pra escola, eu ligo a chamada de vídeo e vou conversando com ela em Libras. E eu vejo as pessoas olhando, tipo assim, o que é isso? Tipo, o que tá acontecendo? Então, assim, hoje em dia eu falo que eu escolhi estudar Libras, me profissionalizar nisso, pra poder não só ajudar pessoas, mas conhecer novas pessoas. E aí, acho que o que fez eu escolher a minha carreira, que eu quero ser intérprete judiciária, que é para poder ajudar mesmo os casos das pessoas, ajudar conflitos, porque acontece muito, eu já fui uma vez, de uma mãe surda que queria separar do marido e não tinha comunicação, e aí ficava aquela coisa assim, como é que meu filho vai conversar? E eu vi, tipo assim, como que é importante, como é que as pessoas se sentem amadas por estar sendo acolhidas dessa forma. Então acho que é por isso que eu escolhi. Caraca, palma, rapaziada. Essa eu sei. Essa parte eu sei.